Efésios capítulo 5, versículo 15. Amém? Vamos ler juntos? Vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, tirando bom proveito do período presente, pois os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, que é porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Palavras do Senhor. E eu queria começar a reflexão de hoje, desse início de nossa manhã, falando um pouquinho do que vivia, do contexto em que se encontrava a comunidade de cristãos de Éfeso, a qual Paulo, ou um discípulo dele, imbuído pelos sentimentos de Paulo, escreveu esta carta. Éfeso era uma importante cidade portuária da Ásia Menor. Inclusive, na Ásia Menor, ela era conhecida como a cidade do comércio. A principal avenida de Éfeso, que tinha cerca de 11 metros de largura, era um grande mercado, onde ficavam circulando mercadorias do Ocidente e do Oriente. Mercadores traziam estes produtos e faziam uma grande feira em Éfeso. No entanto, aqueles mercadores não traziam somente produtos, traziam também ideologias, ideias, questões. Muitas destas ideologias trazidas por estes mercadores confundiam a vivência dos cristãos em Éfeso. Aquela comunidade era constantemente ameaçada por estas ideias, por esta diversidade de questões, que podiam, repito, conduzir a uma vivência errônea do cristianismo. É para essa comunidade que a carta é escrita. E daí dá para a gente entender por que o trecho que nós estamos refletindo hoje pela manhã começa dizendo assim: vede, pois, cuidadosamente como andais. Prestem atenção. O autor da carta aos Efésios diz isso: prestem muita atenção. Tomem cuidado com a forma que vocês estão vivendo. Tomem cuidado com o que vocês têm acreditado. Tomem cuidado com aquilo que vocês têm tomado como verdades de vida, como verdades de fé. Tomem cuidado com as ideias que têm se tornado referenciais para o seu proceder. E aí, então, esse trecho começa a traçar um paralelo do que o verdadeiro cristão deve ser e o que o verdadeiro cristão não deve ser. Primeiro, que não sejamos tolos. No entanto, em vez de tolos, nós sejamos sábios. E o autor expressa claramente como é que eu sei se eu estou sendo tolo ou se eu estou sendo sábio. Sábio é aquele que tira bom proveito do tempo presente. A nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém diz, inclusive, é aquele que sabe remir o tempo. Aquele que tira o bom proveito do tempo presente diante dos dias maus é um sábio. Aquele que não se atenta para os dias maus em que se vive e não tira o bom proveito do tempo presente é um tolo. Depois ele diz, não sejamos como insensatos, mas busquemos conhecer a vontade de Deus. E por fim, não se embriaguem com o vinho, mas procurem a plenitude do Espírito Santo. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esse paralelo, esses três itens, digamos assim, que o autor nos coloca.
Porque da mesma forma que a comunidade de Éfeso, a comunidade cristã de Éfeso, estava submetida, estava à mercê de ideologias, de questões, de ideias que podiam confundir a sua fé e a sua vivência, da mesma forma nós nos encontramos, irmãos. Talvez muito mais que os cristãos de Éfeso, nós estamos sujeitos a ideologias, a ideias e a questões que podem confundir a nossa fé, que podem confundir o nosso proceder, que podem conduzir a uma vivência de evangelho distorcida, a uma fé confusa e, principalmente, porque somos novas comunidades, a uma consagração fragilizada. Meus irmãos, nós também, talvez até mais que os cristãos de Éfeso, também estamos vivendo dias maus. Também estamos vivendo tempos difíceis. E por isso mesmo, nós não podemos correr o risco de, tendo conhecido o Senhor, sermos tolos, em vez de sábios, desperdiçando o nosso tempo e não aproveitando, não remindo o nosso tempo para anunciar a verdade. Ora, eu entendo que tirar o bom proveito do meu tempo e do seu tempo é investir em evangelização, é investir em santificação de nossas vidas, é investir em fidelidade ao seu carisma, à sua igreja. Eu preciso aproveitar o meu tempo, o meu dia, as minhas horas, os meus minutos, os meus segundos para anunciar a verdade, para evangelizar, para proclamar Jesus Cristo em todas as situações, para todas as pessoas e em todas as circunstâncias. Não só com palavras, mas com a nossa vida, com a minha vida, com a sua vida. Não importa se a gente está bem ou se nós não estamos. Não importa se é um tempo de graça ou um tempo de crise. Eu preciso aproveitar o meu tempo para anunciar Jesus, para fazer com que o nome do Senhor ilumine as trevas dos corações deste mundo. Nós temos, meus irmãos, uma consagração de vida. Por isso, o meu proceder, o meu viver, precisa ser uma revelação de Cristo para esse mundo. Eu preciso revelar o Senhor. Eu sou um consagrado, um configurado a Cristo. O meu rosto é o rosto de Cristo. Eu preciso apresentar ao mundo o rosto do Senhor. E preciso fazer isso com toda a potencialidade do meu tempo, com tudo aquilo que eu sei fazer, mas também com aquilo que eu não sei fazer, com aquilo que eu sei dizer, mas com aquilo também que eu não sei dizer, sem colocar limites, sem medos, sem receios. Ah, Senhor, o Senhor está me pedindo para pregar, mas eu não sei pregar. Ah, Senhor, o Senhor está me pedindo para cantar, mas eu não sei cantar. Ah, Senhor, apareceu uma pessoa que eu preciso rezar, que está me pedindo oração, mas o Senhor sabe que eu não sei ministrar cura, ministrar aconselhamento, sem perder tempo. Anunciar e alcançar os corações para o Senhor. Provar a este mundo que Jesus sempre será a resposta certa, o auxílio oportuno, o amor verdadeiro que as pessoas têm tanto procurado. Isso é tirar bom proveito do tempo presente. O tempo presente é um tempo difícil? Sim. São dias maus? São. Mas eu anuncio aos dias maus que Cristo chegou. Eu anuncio aos tempos difíceis que o Senhor chegou. E que bênção, né? Nós estamos no primeiro domingo do Advento. O anúncio de Jesus menino que chegará, rasgando com sua luz a escuridão humana. Eu preciso, não importa o tamanho da escuridão, a densidade da escuridão. Eu anuncio aos dias maus, ao coração humano mergulhado em dias maus, que Jesus chegou.
Depois, a palavra também nos ensina que insensato é aquele que não conhece a vontade de Deus. Talvez essa seja a pergunta mais tradicional dentro da renovação carismática católica e, por consequência, das comunidades que nasceram desta espiritualidade. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tenho certeza que você já se perguntou isso umas 35 vezes na sua vida, não foi? Qual é a vontade de Deus para mim? É sinal de que você não está sendo insensato, né? Você está procurando a vontade de Deus. Mas há uma questão interessante. Talvez a pergunta que eu tenha que dirigir não é qual é a vontade de Deus para mim, mas simplesmente qual é a vontade de Deus. Tiro para mim. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Pai? Bom, Yarley, você mesmo disse que eu já me perguntei várias vezes. Se eu soubesse a resposta, eu não teria me perguntado. Não é verdade? Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 39. A vontade do Pai é que não se perca nenhum daqueles que o Pai me deu. A vontade de Deus é que não se perca nenhum daqueles que lhe foram dados. A vontade de Deus é a salvação da humanidade. A vontade de Deus é a tua salvação, a salvação da tua família, a salvação dos teus e também a salvação daqueles que você nem conhece. O Senhor quer abrir o céu para que cada homem, cada mulher possa encontrar no céu a sua casa, a sua morada, o seu lugar. A vontade de Deus é a salvação dos homens. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida? A salvação. A vontade de Deus para a sua vida é o céu. A vontade de Deus para a sua vida é a santidade. A vontade de Deus para a sua família, para os seus, para aqueles que lhe pedem oração, é sem dúvida alguma que o amor do Senhor os conduza ao céu e à salvação. E conhecendo a vontade de Deus, eu devo, como consagrado, tornar a vontade de Deus também a minha vontade. Se Deus quer, eu também quero. E se Deus, então, portanto, deseja levar a salvação à humanidade, eu também tomo para a minha vida como vontade ser instrumento de Deus para que a salvação alcance os corações, especialmente os mais perdidos. Essa é a vontade de Deus para você. E quem descobre isso, deixa de ser insensato. Finalmente, em vez de procurar a embriaguez do vinho, como diz a passagem, claro, a embriaguez do vinho aqui está fazendo referência à alegria passageira, o prazer a todo custo, uma cultura hedonista que hoje se coloca fortemente no nosso meio, o imediatismo. Em vez de procurar todas essas questões, todas essas realidades superficiais, eu devo procurar, buscar a plenitude do Espírito Santo. Eu devo ser instrumento de Deus também, morada do Espírito Santo, para também transbordar este Espírito Santo para a humanidade. E você como consagrado e eu como consagrado, tenho duas vezes essa obrigação, necessidade, porque ela já é de todo cristão. E você como configurado a Cristo, duas vezes, certo? De buscar a plenitude do Espírito, de conhecer a vontade de Deus e de gastar e aproveitar o seu tempo para evangelizar. Mas tudo isso, meus irmãos, só faz sentido, tudo isso só tem lógica, não só no juízo, mas também no coração,
numa relação com o Pai. Por isso que é muito providencial para nós que o tema deste nosso acampamento seja como filhos amados. Foi sempre como filhos amados, alguma coisa. Todas as pregações, não foi assim? Nós então entendemos que a essência deste nosso acampamento é entender, é viver, entender e proclamar dentro de nós e para o mundo que nós somos filhos amados. Mas como eu dizia nessa pregação, os dias são maus. E as ideologias a todo custo tentam descaracterizar esta relação com o Pai. E talvez este seja o maior perigo que as novas comunidades têm vivido. Não só as novas comunidades, mas todo cristão. O esforço das ideologias, das questões, das ideias que se levantam neste nosso tempo, para desfigurar, para descaracterizar a nossa relação com o Pai. Até porque o inimigo sabe, meus irmãos, que se ele consegue romper, se ele consegue lançar na superficialidade a minha relação com Deus, a sua relação com Deus, cessará toda a fonte do teu carisma. Cessará toda a fonte do teu testemunho. Cessará toda a fonte da tua fidelidade. Cessará toda a fonte da tua alegria. Cessará toda a fonte do sentido de tua caminhada. E se cessar esta fonte, sobrará somente cansaço e desânimo. E o sim não se sustenta. Porque não se iluda, meu irmão, o que sustenta o teu sim, o que torna o teu sim firme, o que torna o teu sim verdadeiro, é uma relação de intimidade com Deus. É uma relação de pai e filho. É uma relação de amor com o Senhor. E se essa relação se desfigura, se essa relação se confunde, se essa relação se atrapalha, e você já não se sente tão íntimo assim, vai cessar sim a fidelidade, vai cessar sim a santidade, vai cessar o ânimo, vai cessar a disposição, vai cessar a alegria, vai cessar o sentido de tua vida, o sentido de tua consagração. Por isso, o bombardeio das ideologias é na relação, é na tua relação com o Pai. Eu pensava também quão profética é a canção que nós cantávamos ontem, no final de uma das pregações, que diz assim, que o Espírito venha confirmar em nosso coração que nós somos filhos amados. Lembram disso, né? Como vem Espírito de Deus e confirma em meu coração que eu sou amado, que eu sou um filho amado. E eu ficava pensando assim, meus irmãos, eu ficava pensando o seguinte: se é preciso confirmar, é porque eu já sabia, eu já soube um dia, eu já experimentei um dia que eu sou amado. E talvez justamente por causa desse bombardeio nas relações, eu ainda preciso confirmar em meu coração que eu sou amado. Porque no fundo, meus irmãos, não era mais para precisar ser confirmado. Era preciso ser transbordado. Transborda para o mundo, Senhor, que eu sou amado. Mas se a gente precisa ainda pedir, confirma no meu coração, Senhor, que eu sou amado, é porque, sem dúvida alguma, a minha relação com o Pai se encontra estremecida. E eu te pergunto, meus irmãos, o que desfigura a tua relação hoje com o Pai? O que tem desfigurado, o que tem descaracterizado a tua relação com o Pai? Poderiam ser levantadas aqui várias dessas ideologias que hoje desfiguram a relação com o Pai. Mas devido ao tempo limitado que nós temos, eu vou abordar apenas algumas dessas ideologias.
Mas aí depois você reza, você faz um alésio, você faz um retiro, você procura dentro de você o que tem sido ferramenta, instrumento de desfiguração dessa relação com o Pai. Então, a primeira ideologia que eu quero hoje rezar com vocês, refletir com vocês, que desfigura a nossa relação com o Pai, é a teologia da prosperidade. Vocês já ouviram falar dela? Já, né? Mesmo nascida no meio protestante, a teologia da prosperidade tem, sem dúvida alguma, se tornado uma referência em muitos lugares, uma referência presente em muitas de nossas canções, presente em muitas de nossas pregações, presentes em nossa comunidade. Uma mentalidade que tem dominado o meio católico, meus irmãos. Pela teologia da prosperidade, se prolifera a ideia de que, porque eu sigo Jesus, eu sou um super ser. Eu sou uma super pessoa. Eu sou alguém blindado de todo mal, blindado de todo sofrimento. Quem não conhece o famoso slogan da teologia da prosperidade: pare de sofrer. Pare de sofrer. Então, a ideia é, porque eu sigo Jesus, as coisas vão ser mais fáceis para mim do que para os outros. Afinal de contas, eu decidi seguir Jesus. Eu mereço alguma coisa em troca. E o merecimento é justamente que as coisas se tornem mais fáceis para mim. A rigor, eu não terei problemas. E se eu os tiver, se alguma coisa sair do script e eu tiver esses problemas, Jesus vai resolver como quase como que num passe de mágica. Some. Eu faço parte de um seleto grupo de escolhidos, de privilegiados, que têm vantagens e que sofrem menos, porque seguem Jesus. E mais, Deus existe para fazer milagres. Deus existe para me atender. Deus existe para realizar os meus projetos, para realizar os meus pedidos, para realizar os meus sonhos. Deus vai realizar os meus sonhos. Meus irmãos, essa inversão é profundamente perversa, é profundamente anticristã. Deus não existe para realizar os meus sonhos. Sou eu que existo para realizar o sonho de Deus. Sou eu que existo para realizar a vontade de Deus. Não o contrário. E você já sabe qual é o sonho de Deus. Qual é o sonho de Deus? Que é a vontade de Deus? A salvação do mundo. A salvação dos homens. Deus não me serve, sou eu que sirvo a Deus. Nós cantávamos ontem na ação de graças: Ele é o rei e eu sou o servo. Ele é o sol e eu só o reflexo. Mas à medida que a teologia da prosperidade invade nossas pregações, nossas canções, nossas comunidades, nós vamos cultivando a ideia de que tudo dará sempre certo para mim, porque se ainda não deu certo, é porque ainda não acabou. Ele vai providenciar o que eu tanto peço. É só uma questão de tempo. Sabe qual é o grande problema que a teologia da prosperidade tem caracterizado e que, portanto, desfigura a nossa relação com o Pai? A nossa relação de filho? É porque, no fundo, a teologia da prosperidade tem criado, tem levantado uma geração de decepcionados com Deus. Uma geração de homens e mulheres que deram tudo ao Senhor, mas que se decepcionam mais na frente. Sabe por quê? Porque o tempo vai passando e, em vez de tudo ficar maravilhoso, vão surgindo sofrimentos.
vai ficando cada vez mais difícil. As perseguições vão aumentando. E nem tudo aquilo que eu sonhava, Deus vai realizando. Eu vou ser bem santa, bem santo, Jesus, porque o Senhor sabe que eu quero casar e que eu quero ter um marido ou uma esposa santa. Vai passando os anos, e por mais que você tenha rezado, e por mais que você tenha feito todos os jejuns possíveis e imagináveis, tendo sido bem obediente, a criatura não aparece. A minha comunidade não constrói a estrutura que eu sonhava. Não vai conquistando a sede que eu tanto esperava. E aí, Jesus, o Senhor me deu um carisma, o Senhor me deu, eu estou gastando minha vida aqui, nem um tetozinho para a gente chamar de nosso, nem uma casinha para a gente dizer assim, a casa da comunidade a gente tem, Vai vivendo de aluguel e o aluguel cada vez mais caro, E a gente cada vez mais passando por dificuldades. Aquele emprego, aquele curso que você tanto queria fazer, porque Jesus sabia que você queria dedicar naquele curso a sua profissão a Ele, Senhor, eu quero ser, arquiteto, e o Senhor sabe que quando eu for arquiteto, eu vou projetar tudo que for capela, tudo que for igreja, tudo que for de projeto cristão, eu vou fazer de graça, Senhor. O Senhor sabe que eu quero dar o meu dom a Ti. E aí, haja você fazer vestibular e haja você não passar. Vocês estão tudo rindo, Parece que estão se identificando, Aquela conversão que você tanto pediu, conversando seu pai, conversando sua mãe, conversando seu filho, Você pedia para ser libertado do álcool, para mudar de vida, e tome oração, e tome vigília, e essa conversão não acontecendo. A cura de uma enfermidade que você tanto pedia, não vem. E o pior, em vez disso, vem sofrimento. Em vez de tudo isso, batem às nossas portas dificuldades. Aí, meus irmãos, começa a nascer no coraçãozinho, mesmo que seja difícil muitas vezes admitir isso, uma pontada de decepção com Jesus. Você começa a pensar assim, Jesus, eu rezei tanto, eu te segui até hoje, eu fiz tudo bem direitinho, eu fui a todos os acampamentos, a todos os cursos, a todos os retiros, eu não perdi missa um único domingo depois de minha conversão, eu gastei a minha juventude no reino, eu gastei as minhas potencialidades, o melhor de minha vida contigo, e o Senhor não fez esse tiquinho aqui que eu estou te pedindo? E o Senhor não realizou o que eu sonhei? E o pior é que a gente ainda fica iludindo as pessoas, porque elas nos procuram também perguntando, por que o Senhor ainda não realizou isso? É uma coisa boa, é uma obra boa, não estou pedindo nada de mal, não estou pedindo nada de errado, eu não estou pedindo nada de extraordinário. Eu estou pedindo algo que vai dar frutos, que vai ser bom. Por que Ele não fez? Aí as respostas que a gente dá, porque ainda não é o tempo. Não é assim? Aprenda a esperar. Olha, todo mundo sabe até decorar a resposta, Aprenda a esperar. Sofra as demoras de Deus. Espere com paciência. Veja seu proceder, se porventura não tem algo que você está deixando de viver, talvez falte conversão, faça um exame de consciência direitinho, talvez aí você enlouquece, o que é que eu ainda estou fazendo de errado, Senhor, Não que a gente seja presunçoso e ache que já seja santo, Mas a gente fica, e agora? Começa a se cobrar, inclusive, O que é que ainda falta? O que é que eu ainda preciso viver? E isso, minha gente, para pirar uma pessoa, para desanimar uma pessoa, como a gente diz lá no sertão, 2 palitos, para poder justamente isso acontecer. Por isso há no seio de nossas comunidades hoje, pessoas que não se sentem filhos amados do Pai, mas pessoas que são profundamente decepcionadas com Jesus. Guardam lá dentro, porque se expor também essa decepção escandaliza, Mas guarda lá dentro essa pontadinha de decepção
com o Senhor, que caminham por caminhar, que caminham porque se acostumaram com a comunidade, com os irmãos, que caminham, que continuam na comunidade porque não sabem para onde ir, mas se encontram perdidas por dentro, porque a sua relação de amor, de intimidade com o Pai se encontra arranhada. Se encontra arranhada. E o problema não está no Senhor, mas na ideologia que distorceu a nossa experiência, a nossa relação, que no caso é, desse ponto, a teologia da prosperidade. Há muitas pessoas que deixaram a sua comunidade justamente porque se decepcionaram com Jesus. E você não pode permitir, meu irmão, você não pode permitir, minha irmã, que na sua comunidade surja um povo que rejeite o sofrimento, que rejeite a cruz, ou pior, que não esteja preparado para a cruz, para viver a dimensão do sofrimento, que também é uma dimensão de configuração a Cristo. Nós não somos configurados a Cristo por sermos consagrados, somos configurados em tudo, inclusive no sofrimento, inclusive nas dores e nas dificuldades. Nós não podemos permitir que no nosso meio se erga, repito, uma geração que rejeite a cruz. Você não pode perder o sentido cristão do sofrimento. Não é que nós sejamos masoquistas, meus irmãos, mas um cristão, e especialmente um consagrado, deve receber com a mesma alegria e com a mesma gratidão a dor e a graça, o sofrimento e a bênção, a vitória e a dificuldade, porque em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Não dá, meus irmãos, para ser feliz com Jesus apenas quando eu obtenho a graça que eu precisava, ou quando a providência vem em meu socorro, mas também eu tenho que ser feliz com Jesus quando sou convidado a completar em mim as dores que faltaram a Jesus. Eu também tenho, meus irmãos, que ser feliz na mesma forma. E não é que Jesus se satisfaz com o nosso sofrimento, não é isso não. Mas é porque o sofrimento é próprio da vida humana. E a única forma da gente deixar de sofrer é se a gente deixasse de ser gente. E não tem como renunciar à nossa humanidade. Portanto, não tem como renunciar ao sofrimento. É próprio da vida humana. A logoterapia, que é uma abordagem psicológica, nos apresenta a tríade trágica. Já ouviram falar? Pois eu explico a vocês o que é a tríade trágica. Tríade trágica é a dor, a morte e a perca. Segundo a logoterapia, todo ser humano, independentemente de sua condição, independentemente de sua raça, de sua religião, enfim, independentemente de sua condição, experimentará na vida da dor, da morte e da perca. No entanto, eu como cristão tenho que entender que em cada dor, em cada morte, em cada perca, Jesus está comigo. O Senhor está comigo. E uma das maiores lições, meus irmãos, que eu aprendi na minha caminhada, foi exatamente essa, que até na dor, Jesus está me amando. Até na pior dor, Jesus está me amando. E Ele me ama não evitando que eu passe pela dor. Não é assim que Jesus ama. Mas Jesus me ama na dor. Porque Ele é Pai. E um pai permite que seu filho caia quando está aprendendo a caminhar. Não sei se você aqui é pai ou mãe e já ensinou o filho a andar de bicicleta. Já fez isso? Sabe como é, né? Só tem uma maneira de aprender a andar de bicicleta. Como é? Caindo e levantando na bicicleta de novo e indo para frente. O Senhor também faz a mesma coisa conosco. Deus, Pai, não amofina um filho.
Vocês conhecem essa expressão? Amufinar? É do sertão, certo? É do sertão da Paraíba. Vou lhe explicar o que é amufinar. Certo? Quando uma galinha tem uma ninhada, não sei se vocês percebem, mas a galinha ela deixa que os pintinhos rodem, né? E pintinho cisca, cutuca, vai para lá, vai para cá, é aquele negócio, né? Até porque eu acho que a galinha, se tivesse juízo, pirava para controlar aquele monte de bichinho correndo para lá e para cá e se escondendo e indo para todo lado. A galinha deixa os pintinhos andarem, cutucarem, ciscarem livremente. Aí a gente, quando criança, lá no sertão, a gente gosta de pegar o pintinho, aí faz a mão em forma de conchinha, coloca o pintinho dentro e fica com o polegar acariciando. O pintinho chega, fecha o olhinho. Se ele está com dificuldade de passar no lugar, a gente corre, pega na mão e pula o lugar por ele. A gente pega o xerém e fica colocando no bico do pintinho. Toda criança que fez isso lá no sertão levou um carão. O pai olhava e dizia assim: solte o bicho, senão vai amufinar. Vai amufinar. Xerém é milho pisado, né? Milho moído. Faltou dizer o que era xerém, né? Tá certo. Ainda bem que a gente tem irmãos para lembrar aqui, né? Então, Deus Pai te protege, mas não te amufina. Repete isso para o teu irmão. Deus Pai te protege, mas não te amufina. Você nunca mais vai esquecer isso, eu tenho certeza. Deus Pai te protege, mas não te amufina. Eu creio, meus irmãos, que o poder de Deus se manifesta muito mais. O poder de Deus se manifesta muito mais quando Ele me dá a graça de suportar um sofrimento do que quando Ele realiza um milagre. Deus realiza milagres? Claro que realiza milagres. Eu devo crer em milagres? Sim. Mas eu não posso esquecer que o milagre é algo acidental, não é essencial. Essencial é a conversão do coração. Essencial é a mudança de vida. Essencial é a mudança provocada por uma experiência de um amor incondicional que Deus tem por nós. O milagre é apenas um sinal. Ai, Arley, mas Atos dos Apóstolos está cheio de milagres. Tá, porque a igreja primitiva precisava desses sinais. No entanto, a primeira obra do Espírito Santo não foi um milagre. Foi uma conversão. Após o primeiro discurso de Pedro, 3.000 se converteram. Porque a primazia é da conversão do coração e não da realização dos milagres. Nós somos, meus irmãos, como católicos, nós temos que entender que a nossa igreja não é a igreja dos milagres. Nós somos a igreja da cruz, nós somos a igreja do pão, nós somos a igreja da palavra, nós somos a igreja do amor, da partilha, não a igreja dos milagres. E isso não pode ser esquecido por nós. Um desdobramento da teologia da prosperidade e que também tem desfigurado a nossa relação com o Pai é a pedagogia da premiação. E eu vou explicar também para vocês um pouco. Antigamente, a gente quando estudava, quando era pequeno, nós éramos ensinados a tirar boas notas na escola, a se comportar bem. Nós éramos ensinados a ser honestos, porque a gente aprendia que isso era o certo de se fazer. Não era assim? Tem que tirar nota boa na escola, porque isso é o certo de se fazer. Hoje, se educa através da premiação. Se você tirar boas notas, você vai ganhar o game, o smartphone, o tablet que você tanto quer. Se você se comportar, não der trabalho, você ganha a viagem que você deseja. Se você for honesto, você vai ser premiado e até aparecer na televisão como exemplo. E o pior é que a gente vai transferindo essas ideias para a nossa relação com o Pai. Parece que não existe filtro, sabe? O que a gente vai vivendo, a gente vai transferindo. E aí nós começamos a viver com o Senhor um toma lá, dá cá. Jesus, eu até te sirvo, mas o Senhor precisa me dar recompensas, reconhecimentos. Perde-se, meus irmãos, a gratuidade da missão.
Isso, sem dúvida, é um problema muito grave. Eu recebi de graça, por isso eu dou? Muito bem. É tão feio quando um filho faz alguma coisa para o pai, exigindo uma recompensa. Imagina o pai dizendo assim: filho, vá na farmácia e compre o meu remédio de pressão, que ele acabou. E o filho dizendo assim: pai, eu vou, mas o senhor tem que me dar R$100, porque o senhor sabe, a gasolina está cara, eu vou perder tempo, me dê R$100 que eu compro o remédio. Aí o pai olha e diz: mas meu filho, R$100 é mais caro que o remédio. Ah, pai, mas eu só posso ir se o senhor me der os R$100. Não é feio se a gente ver um negócio desse? Se a gente presenciar, eu tenho certeza que vem na nossa cabeça: que ridículo, né? Um filho que exige uma recompensa, um retorno para fazer um favor para o pai. Mas eu e você temos feito isso, quando nós também queremos recompensas, pagamentos, reconhecimentos pela missão e pelo serviço que nós desempenhamos no reino. Missão é para ser de graça, porque eu recebi de graça. Estão entendendo? Vamos seguindo, né? Que meu tempo está acabando. A terceira dificuldade que nós temos, a terceira ideia que tem desfigurado a nossa relação com o Pai é o relativismo. Bento XVI nos alertou muito em seu ministério para o relativismo. O relativismo faz parte de um esforço, inclusive filosófico, de negação da verdade absoluta, de negação de Deus. Porque, minha gente, o relativo só vai predominar se o absoluto desaparecer. Se não existe referencial, tudo se relativiza. Tudo vai depender, se eu não tiver um referencial. Por isso, por trás do relativismo está a negação da pessoa de Deus. Está a negação da existência de Deus. Por isso, abraçar o relativismo no seio de nossa comunidade é começar pouco a pouco a perder a nossa fé. É começar a perder o entendimento de que o Senhor existe e é o referencial e é a verdade absoluta. Ora, se Deus existe, ninguém me pensou, ninguém me fez. E se ninguém me pensou e ninguém me fez, eu não existo para uma finalidade. Como eu aprendi com o meu professor de teologia moral, né? Quando alguém fez uma cadeira, está vendo a cadeira que você está sentado? Quando alguém fez essa cadeira, fez com a finalidade, uma finalidade. Qual foi? A de sentar. A cadeira existe para que alguém sente. Ótimo. Só que se desaparece o criador da cadeira, desaparece também a finalidade da cadeira. A cadeira passa a ser o que ela quiser. Ela começa a servir para o que der no juízo dela. E a realidade vai virando um verdadeiro caos. Porque se perdem não só os referenciais, mas as finalidades. E o relativismo tem também penetrado no seio de nossa igreja, no seio de nossas comunidades, porque tudo passa a depender da situação, da pessoa e da realidade. As verdades de fé começam a ser questionadas. Começa a existir um discurso de que a moral católica tem que ser abrandada para acompanhar os novos tempos, que a palavra de Deus não quer dizer exatamente isso. Começam a se abrir concessões, inclusive na formação de sua comunidade, nos critérios de entrada e de permanência dos membros da comunidade. Começa a existir concessões. Não se precisa ser tão radical, não se precisa ser tão exagerado. O testemunho, o próprio testemunho é relativizado. E quando o testemunho cristão se relativiza, o cristianismo perde sua força de atração. Quando o seu carisma se relativiza diante das concessões, ele perde a força de atração. E você se ilude. Porque você acha que concedendo,
Abrindo concessões, você vai alcançar mais gente. Isso é uma ilusão, meu irmão. Isso é um engano. Vai ter mais gente na comunidade, vai ter mais gente na igreja se eu abrir as concessões. Vai não. Vai não. Porque com a mesma facilidade que esse povo entra, esse povo sai. E no momento em que uma coisinha, um asinho, sair do lugar e não for do jeito que eu quero, vai embora. E aí todo esforço de formação, todo esforço de acompanhamento vai para o ralo. As concessões não atraem ninguém. É a radicalidade do testemunho que atrai. Foi sempre assim e sempre será. E ainda com relativismo, meus irmãos, se experimenta um pouco do imediatismo. Tudo tem que ser para agora. Tem aquele pessoal que entra no vocacionário já querendo se consagrar? Não sei se tem isso na comunidade de vocês, né? Pelo menos na minha tem, né? Então, o negócio assim, agoniado, tem que ser logo, tem que ser logo, tem que ser logo. E o imediatismo, meus irmãos, tem criado pessoas inconstantes. E por serem inconstantes, pessoas também que desistem com enorme facilidade. E cada vez mais nós temos visto consagrados que não se preparam para as piores provas. E por isso não conseguem manter a sua consagração quando surgem as crises, quando surgem as provas, quando surgem as noites escuras que a gente tanto canta, mas não se prepara direito para viver quando elas chegarem. Eu não sei se eu ainda tenho tempo. Mas outra realidade também que tem corroído a nossa relação com o Pai é a própria superficialidade das relações. Com o advento do mundo virtual, as pessoas têm menos contato humano, o que é óbvio. E, consequentemente, também nós começamos a ter relações superficiais com as pessoas. Basta você olhar os seus amigos do Facebook. Quantos amigos você tem no Face? Lá tem uns 3.000, né? Quantos desses 3.000 amigos, de fato, são seus amigos? Tem gente que a gente é amigo e nunca nem viu, não é verdade? Não sabe nem se aquela foto que está lá, é ela mesma, né? Sabe nem se é, né? Aquela mesma pessoa que se apresenta. Então eu tenho dificuldades, nós temos hoje no nosso meio, principalmente nos jovens que entram nas nossas comunidades, nós temos dificuldade de que estes jovens aprofundem a sua relação com Deus Pai, porque elas também não possuíram, não aprofundaram uma única relação com ninguém, nem com seus amigos, nem com sua família. E qual é o reflexo direto disso? Eu não preciso fazer oração pessoal todo dia. Eu não preciso de Eucaristia todo dia. Eu não preciso de estudo bíblico todo dia. Para que tudo isso, né? Basta uma relação superficial. Basta participar de um encontro, de um curso, aprender uma música religiosa bonita e saber cantar indo e voltando. Isso já é suficiente para sustentar minha relação com o Pai. E, meus irmãos, não é. A superficialidade da relação com Deus tem se desdobrado na perca do sentido do sagrado, do sentido do espiritual. Cada vez se fala menos de batalha espiritual. Cada vez se tem menos dimensão da realidade espiritual, da vida interior, da vida espiritual. Ontem, quando nós começamos a oração de Nossa Senhora, que Érica dirigia, vocês viram que os cachorrinhos rodaram aqui, não foi? Vocês lembram? Causou um tumulto muito grande. No nosso juízo pode ter pensado assim: para que esse monte de cachorro aqui na Canção Nova? Por que alguém não toma providência? Não está vendo que esses cachorros já estão atrapalhando até o andamento do nosso encontro, né? Mas a gente perde o sentido de batalha espiritual. Era o nome de Maria que estava sendo proclamado. Nós estávamos começando o nosso encontro consagrando nossas vidas a Nossa Senhora. Tem coisa que atente mais o cão que o nome de Nossa Senhora? Não tem. Não tem. Mas a gente vai perdendo o sentido de batalha espiritual, de vida interior. E aí, quando vem as crises, a gente tenta resolver tudo com as realidades humanas, e nem todas as crises são humanas, algumas são, mas nem todas, e aí a gente se perde, e a relação com Deus vai para o ralo.
Eu podia ainda levantar muitas outras realidades que hoje têm corroído a nossa relação com o Senhor, que tem nos feito não saber mais que somos filhos amados. Mas eu te convido a, com essas, a rezar, porque é tempo de renunciar a tudo isso. E como dizia o tema de nossa pregação, como filhos amados, despertemos, vejamos como nós estamos andando. Renunciemos em nome do Senhor a tudo que hoje desfigura e descaracteriza a nossa relação com o Pai. Demos qualidade à nossa intimidade com Deus, à nossa relação com o Senhor. E muita coisa vai se resolver em sua comunidade. Porque muita coisa vai se resolver dentro de você. Eu te convido então a ficar de pé, meus irmãos, agora, para a gente rezar. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão esquerda no teu coração. Coloca a mão direita sobre tua mente, sobre tua cabeça. E desde já pede ao Senhor. Pede ao Senhor que pela graça do seu Espírito, pelo poder do seu nome, venha libertar você. Venha purificar a sua mente e o seu coração, os seus pensamentos e os seus sentimentos, de toda mentalidade que tem descaracterizado, que tem desfigurado a tua relação com o Pai. Com tuas palavras, vai rezando e pedindo isso. Senhor, livra-me. Livra-me de tudo que hoje tem arranhado a minha relação com o Pai. Retira do meu coração tudo que tem gerado uma decepção com Jesus, que tem me feito não mais me sentir um filho amado, que tem me feito sentir as coisas pesadas demais, sofridas demais, difíceis demais de se viver. Quantas vezes, Senhor, não passa na minha cabeça o pensamento de desistir porque eu não aguento mais? Quantas vezes passa na sua cabeça a ilusão assim: Jesus, o Senhor me enganou, porque no começo o Senhor dizia que tudo ia ser felicidade, alegria e paz, mas tudo está tão difícil, Senhor. Meus irmãos, o amor do Pai é o mesmo, a força e o poder de Deus é o mesmo. Tua mentalidade é quem está contaminada por ideias que têm a intenção de desfigurar, de confundir a tua relação com o Pai. Pede ao Senhor libertação, pede ao Senhor profundidade, pede ao Senhor intimidade. Pede ao Senhor o resgate da profundidade de tua relação com o Senhor. Pede ao Senhor purificação. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que aqui, amar-te mais, amar-te mais. Canta, erga seu braço agora e cante. Amar-te e dar a vida só por ti. Mais uma vez, solta a sua voz e cante. Amar-te mais, força. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Pegue seu braço lá no alto, canta com minhas forças. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar. Amar-te, amar-te
amar-te e dar a vida só por ti. CançãoNovaPlay.com. Assine já!